Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que for chegando aí. Hoje é mais um episódio, quarto episódio aqui do podcast do IEX, o nosso papo existencial. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui, antes de qualquer coisa, meu amigo Eudemir Alencar, que é professor, né, na área de psicologia, formado em psicologia, para mim também um empresário e, antes de tudo, um ser humano, né, que é pai, né, que tem uma história bacana assim, e antes de tudo assim, temos uma amizade de pelo menos aí uns 10 anos e eu estou feliz demais pela sua presença aqui, meu amigo. Obrigado, Paulo, pelo convite, né? É uma emoção muito grande falar sobre essas coisas existenciais da vida, né? Nossa trajetória se cruzou lá atrás e a gente derivou muitas coisas, né? Não foi só professor-aluno, né? Porque na época eu era o coordenador, mas você me mostrou que você tinha um potencial muito grande, você foi para a sala de aula, eu apostei em você na pós-graduação. E assim, a nossa trajetória foi uma trajetória de muito sucesso, de verdade, né? Você foi um excelente professor, além de um aluno exemplar, mas um excelente professor. Depois enveredou para fazer parcerias comigo. E, enfim, o que eu posso dizer do Paulo? Que o Paulo brilha, o Paulo é comprometido, né? Enfim, então é um prazer estar aqui com você e eu espero que a gente converse sobre coisas do coração. Isso, meu amigo. Que a gente fale as nossas verdades, porque eu não estou aqui para ficar dando aula para ninguém, acho que nem acredito mais. A aula já tem muita coisa gravada aqui. O que eu vim aqui para falar sobre nossas verdades, né? Nossas histórias e como a gente pode passar alguma mensagem positiva para as pessoas. Não um positivismo superficial, mas um Aham. positivismo profundo, que está relacionado a uma saúde mental mais consistente, né? Então, estamos aí, à disposição. Perfeito, meu amigo. Inclusive, eu achei muito bem legal assim você já começar assim dessa forma, porque claro que a gente tem um pré-roteiro aqui assim, né? Falar um pouco sobre saúde mental, vício sexual e romântico. Aproveitar aqui para mostrar que o livro que você escreveu, eu acho que o conteúdo que está aqui, eu já tive a oportunidade de conversar em alguns momentos com você, é um livro assim que você traz um pouco da sua vida pessoal, assim, você compartilha com verdade, com coragem, inclusive, Verdade. pontos importantes aqui sobre esse assunto, e é sobre isso, a contribuição de vida que você tem como experiência em relação a esse ponto, que pode compartilhar com mais pessoas. E também, Eudemir, uma coisa que eu acho legal, assim, você falou, né, dessa trajetória que a gente se conheceu há um tempo atrás, eu já vou começar assim falando. Eu tive a oportunidade de conhecer você nesse formato de faculdade, nesse formato acadêmico, do qual eu posso dizer assim, foi você que me introduziu nesse universo. Hoje, se o Instituto de Inteligência Existencial, que é um órgão voltado para a formação profissional, principalmente com o vínculo nessa área de cursos de pós-graduações, eu aprendi com você, certo? Obrigado. Desde esse início assim, justamente. Entrei como aluno, você me viu ali, me colocou como professor, depois fizemos parceria como coordenador e foi bem legal. E nesse tempo eu observei algo na sua trajetória que eu achei muito interessante. Inclusive, eu vou até compartilhar um negócio aqui, viu, pessoal? Eudemir foi o primeiro cara que eu conheci, que eu tive acesso como amigo mesmo assim, que tinha, por exemplo, 1 milhão, que tinha ganhado 1 milhão, que estava muito bem sucedido do ponto de vista, assim, no ponto de vista no empreendimentos, nos negócios, mas aquilo ali você me dizia que não estava mais tocando seu coração, que você não se sentia feliz, você deu as costas, abandonou isso e seguiu a sua história. Eu Exato. queria começar por aí, assim, essa coragem que você Muito teve legal. naquele momento. De fato, o que é um milionário? Aquele milionário é aquele que acumulou um patrimônio de mais de 1 milhão, né? Eu tive essa oportunidade lá atrás, eu preciso dizer que foi lá atrás, né? Mas de fato eu tive, porque eu abri um negócio aqui em João Pessoa, do zero, né? Isso foi em 2010. Nós começamos do zero e deu certo, deu certo. Começamos com 3 turmas, depois fomos para 4, depois 5, 10, 15, chegamos até acho que 16 ou 17 turmas, isso ao mesmo tempo. Então o negócio andou, né? E cresceu, e financeiramente cresceu, e de fato eu consegui ter na época uma melhoria de vida, né? Não que eu estivesse quebrado, mas eu não tinha, eu era um assalariado, então eu consegui realmente um patrimônio considerável. Mas é por isso que eu digo, por mais que eu dou muito valor a dinheiro,
né? Dinheiro é muito importante, me preocupo com ele, inclusive, mas há algo dentro de mim que pulsa mais forte, que eu não sei explicar se é um guia interior ou se é algo que sabe, que ó, vai por aqui, vai por ali, ao ponto de eu tentar, né, de eu abrir mão de uma vida, entre aspas, confortável, de ganhos massivos, para tentar uma vida onde eu começasse do zero, né, já numa idade um pouco mais avançada, porque quando eu decidi largar a vida de empresário, né, eu estava já com mais de 40 anos, eu tinha 2 filhos, né, para sustentar, pagar pensão alimentícia, porque me separei naquela época, saí da empresa e nem era formado ainda. Foi muita coragem. Na época eu acompanhei, eu disse, o cara é corajoso. Né? Então, eu acho que isso tudo eu fui buscando o que meu coração... Eu preciso estar em paz com o meu coração, sabe? Eu pago um preço muito alto por isso, mas eu preciso estar em paz porque eu preciso dormir, eu preciso acordar bem, eu tenho minhas tristezas, mas eu não me sinto depressivo. Então, assim, eu preciso me gerenciar de uma forma que eu consiga, em primeiro lugar, estar em paz. E aquele dinheiro, aquele negócio, aquele meio não estava mais me satisfazendo. Eu fiquei 11 anos naquele meio. Então, não é o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro é muito importante. Bacana. Eu preciso, eu gosto, eu me preocupo, mas o mais importante mesmo é a gente seguir o nosso coração. E eu mudei a rota totalmente, né? Eu sou administrador de origem e empresário, fui executivo, empresário, e agora eu mudei para ser autônomo, para trabalhar com a psicologia, com o sofrimento humano. Eu acho que uma das grandes vantagens é eu me conectar com as pessoas, né? Eu acho que é uma profissão que a pessoa se abre mais, e eu também, como psicólogo, me abro mais, então a gente já cria um encontro, e eu acho que isso preenche a minha alma, sabe? Não preenche tanto os meus bolsos, como preenche antes, mas preenche mais minha alma. Eu acho que isso tem mais valor para mim hoje. Se eu conseguir ter o básico para viver, o básico eu vivo bem, eu vivo confortável, não me falta nada, mas tendo esse preenchimento, eu acho que eu vou melhor do que antes. Então, né, realmente essa mudança foi feita porque eu estava me sentindo insatisfeito com a vida, mesmo com um patrimônio bom na época, mesmo com um salário bom, mesmo com ganhos bons, mas isso não me apetecia mais. Perfeito. Inclusive, a gente normalmente costuma falar assim, fulano é bem sucedido. E esses dias eu fiquei assim, examinando, pensando sobre o que é de fato ser uma pessoa bem sucedida. E aí me ocorreu assim o seguinte insight. Eu creio que se pudéssemos fazer uma pesquisa, eu acho que esse tipo de pesquisa hoje, ainda com a tecnologia que a gente tem, é impossível fazer, mas imaginando, se pudéssemos, por exemplo, pegar todas as pessoas, assim, a sua condição psicológica como ela está, e que se pudesse distribuir ela em todos os meios sociais, ou seja, colocar, tipo, por exemplo, o Paulo, que ele fosse, tivesse na condição de um mendigo, que ele tivesse na condição de um rei, de um empresário bem-sucedido, de um pai de família ali mais humilde, que vive no sertão, enfim, colocar em todas as condições, né? E se pegasse todas as pessoas, eu imagino que o resultado seria aquelas pessoas que conseguiram manter o seu equilíbrio interno em todas essas condições. Essas foram as mais bem-sucedidas em todos esses ambientes. Então, para mim hoje, isso combina bastante assim com o que você falou, que ser bem-sucedido é estar num estado de bem-estar interno. Perfeito. Independente da situação que você esteja externa. Colaboro 100% com a sua visão, né? Eu acho que bem-sucedido é aquele que dorme em paz. Bem-sucedido é aquele que ama. Ama em algum nível, né? A gente fala o que é o amor, né? Mas eu diria que o amor é querer bem aos outros, é se relacionar bem com as pessoas, e querer bem até aquelas pessoas que nos machucam, né? Acho que isso é amor. E as pessoas que conseguem amar de uma forma mais abrangente, não só tão muito restrita, eu amo minha esposa e meus filhos. Eu acho que a pessoa que ama mais e vive mais em paz, eu acho que esse é um sinônimo de ser pessoa bem-sucedida. E não importa se ela mora num castelo ou não importa se ela mora num barraco. Tem muita gente que mora num castelo, mas é um miserável. E tem muita gente que mora num barraco que está sorrindo, mesmo sem ter todos os dentes. Né? Mas está sorrindo, mas está alegre, está agradecido, está cheio de gratidão. Então, assim, realmente a gente precisa ter paz no coração. E eu acho que a gente paga um preço muito grande, né? E é o preço da paz.
para a gente viver. E eu decidi não pagar mais esse preço. Porque eu já tive, desculpa, já tive muito perto de muito abismo psicológico interno meu, porque na época que eu era executivo da Skincariol, por exemplo, eu era executivo da TIM, trabalhava pra caramba, fiquei perto de um abismo, e muitos outros, e eu falei, não, eu quero me afastar dos abismos, então para me afastar dos abismos eu tenho que abrir mão do que me adoece, e muitas vezes abrir mão do que me adoece é aquilo que a gente foi treinado para achar que nos fazia feliz. E, na verdade, me faz feliz ter dinheiro, né? Ou, pelo menos, me evita a infelicidade. Aham. Mas isso não garante a saúde mental. Saúde mental, na minha opinião, é a gente viver bem com as pessoas e ser honesto com a gente mesmo. Perfeito. Pronto, eu falando em saúde mental, você, tipo, pelo que você me traz, assim, né, e pelo que eu acompanhei mesmo, como uma necessidade sua, né, de se trabalhar em relação a isso, você, não obstante a isso, enveredou também para o caminho profissional da saúde mental, né? Foi fazer psicologia na época. Aliás, eu admirei assim, foi mais uma coisa que eu disse, cara, o cara tem coragem, começar uma graduação agora, massa demais. E hoje já está atuando aí como psicólogo, já tem alguns anos. 4 anos. 4 anos, né? Escreveu um livro, inclusive, que eu penso que tem alguma relação, né, com o tema. E aí, eu gostaria que, aqui, a gente vai falar que eu queria que você trouxesse aqui, assim, sobre essa questão introdutória do vício sexual e romântico, para a gente entender e começar Claro. navegarmos aí um pouco por esse assunto. Aos 38 anos eu decidi fazer psicologia, né? E não tinha perspectiva nenhuma, né? Não tinha família, assim, não tinha... Foi do zero. E eu acho que foi uma coisa do coração mesmo, né? Eu precisava me aproximar mais da vida interior, né? Eu acho que eu já tinha feito uma caminhada não profissional a respeito de me olhar, de me sentir, de me entender o que estava acontecendo comigo. E a psicologia veio coroar, me dar licença para, né, entrar na vida das pessoas, para que eu possa olhar o sofrimento delas e entender, ó, eu acho que eu já tive por esse caminho, quem sabe a gente vai juntos por essa estratégia. Então a psicologia me deu isso. E aí, antes mesmo da psicologia, eu já vinha com história pessoal de muitos problemas sexuais e românticos, né? A minha família é toda assolada por vícios, né? Desde meu tio, o irmão mais velho do meu pai, que morreu de alcoolismo. O próprio meu pai bebeu muitos anos, mais de 40 anos. Minha mãe tinha problema com bebida. E eu vim desenvolvendo problema com o vício sexual e o vício romântico e a bebida e, eventualmente, as drogas lá atrás, né? Muitos anos atrás. Esse ano vai fazer 16 anos que eu me abstenho de qualquer tipo de substância que contenha princípios ativos psiquiátricos ou psicotrópicos, digamos assim. Uhum. É uma decisão minha, Sim. é uma decisão minha. Mas então o livro foi como se, poxa, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Eu acho que sim, eu dou algumas estratégias de primeiro dizer, ó, tem jeito, né? Tem muita gente sofrendo calado, que dá muita vergonha, tem muita gente com muito medo de ser descoberto, né? E eu digo sempre, se você não se autoavalia, provavelmente a doença ou o transtorno, do jeito que você quiser chamar, ela vai te deixar famoso. Eudemir, então, para ficar claro, assim, inclusive para as pessoas que estão acompanhando e para mim também, vício sexual, o que é? Quais são as camadas? Assim, é pornografia? É só pornografia? É o desejo mesmo de fazer sexo com pessoas? Como que é? Como que você Então, enquadra o vício aí? sexual é todo comportamento sexual que prejudica a pessoa e a pessoa, apesar de querer parar, não consegue. Entendeu? De forma bem simples. Qualquer um. Pode ser uma masturbação. Os médicos dizem, não, a masturbação não tem problema e tal. Realmente não tem. Eu não estou vindo pelo lado moral nem fisiológico. Mas a masturbação, se for uma coisa compulsiva, repetitiva, que atrapalha a vida da pessoa, ou a pessoa não tem condições de ter relacionamentos reais, porque ela só vive na fantasia, e aí eu acho que isso já pode ser considerado um vício. O problema todo do vício é que ele é progressivo, né? Normalmente a pessoa começa com práticas menos nocivas, como é o caso da masturbação, depois vai para a pornografia, depois vai para o sexo casual, depois vai para o sexo pago, depois vai para até chegar ao fim da linha, entendeu? Aonde você vê nos noticiários. Então, na minha opinião, todo e qualquer vício tem essa característica progressiva. Então, o vício sexual é uma coisa muito séria e eu acho que eu fui atravessado por isso na minha vida e decidi me recuperar.
né? Não foi fácil, procurei ajuda. Acho que eu recomendo que sozinho é mais difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas tem gente que consegue segurar sozinho, controlar os seus impulsos. Não era o meu caso, então eu procurei ajuda, recebi ajuda, entendi que tinha um programa de recuperação. Olha E só. decidi me licenciar para trabalhar com pessoas. Então, muitas pessoas me procuram porque sabem que eu tenho uma história com isso, que eu já passei por isso, né? É mais fácil eu entender assim, eu já sei onde você está, porque eu já estive aí. E eu consigo te ajudar a sair se você quiser, porque não sou eu que vai tirar você daí, eu vou apenas te acompanhar. Mas se você quiser sair daí, é possível. Então, o vício sexual é isso, e é muito grave, muito grave. O vício se não parar, enlouquece, na minha opinião, como qualquer outro vício. A pessoa fica, né, fora da realidade. O vício pode parar na prisão, né, como qualquer outro vício alcoólico, vício, e também pode parar no cemitério. Então a questão é muito séria, né? Eu acho que a maioria das pessoas não vão para o cemitério nem para a prisão, mas podem ficar bem mal em termos de saúde mental por causa de qualquer tipo de vício, em especial o vício sexual e romântico. E normalmente não é, eu penso que não é uma, vamos dizer assim, uma conduta, um tipo de prática que acompanha apenas pessoas solteiras. Eu imagino que Não. deve. Não, não, não. O vício sexual não escolhe gênero, não escolhe classe social, não escolhe idade. Tem, infelizmente, há relatos, né, de crianças e adolescentes que muitas vezes foram abusados na infância, né, que desenvolveram uma hipersexualidade prejudicial a elas, mas de fato tem muito, muito idoso, né, tem muito idoso, tanto é que o índice de contaminação por HIV, há um tempo atrás foi demonstrado que tinha sido aumentado entre os idosos. Então, permeia toda a sociedade, casados, solteiros, enfim, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, enfim, não dá para a gente dizer que é Aham, exclusivamente dos homens. Eu acho que os sim. homens, talvez culturalmente, foram mais incentivados a serem mais libertos Estimulados. né, com relação à Aham. sexualidade, mas muitas mulheres sofrem e sofrem mais caladas porque é mais difícil para elas pedirem ajuda ou reconhecer esse problema, né? Imagino. E eu imagino também que hoje, principalmente assim com o aumento de pesquisas que você visualizou, talvez se deja também com acesso às facilidades das tecnologias, né? Eu imagino que isso deve ser Sem deve dúvida, aumentar o cara, índice. sem dúvida. Antigamente, né, eu tinha que ter um videocassete, Aham. eu teria que ter Uma uma revista. revista. Hoje em dia, qualquer criança, qualquer pessoa tem acesso a um vídeo pornográfico, né, de material impróprio e muitas vezes abusivo, né, porque o que se faz ali muitas vezes denota uma objetificação dos corpos, e eu acho que isso é um problema. Acho que isso é um problema. Então é muito mais fácil hoje ter acesso e se viciar do que antigamente, por causa das tecnologias. A tecnologia é muito bom, eu gosto, todo mundo ama, todo mundo precisa, mas tem seus efeitos colaterais. Entendi. E Odemir, e você, né, trouxe que passou por isso, né? E eu fiquei assim tentando imaginar assim, o que é que você percebe real assim de prejuízo que isso trouxe assim para sua vida, se foi na área social, de relacionamento com outras mulheres, como que você sentiu que isso mais te afetou? Então, eu acho que, assim como eu passei, qualquer vício infantiliza as pessoas, sabe? O vício, já dizia Freud, é uma fuga da realidade, né? Então, toda vez que eu estava com um problema emocional, eu recorria ao vício. Então, eu recorria à masturbação, à pornografia, ao sexo pago e tal. Então, acho que, de uma forma geral, a pessoa não fica com habilidades, a musculatura emocional, né? Ela não cria musculatura emocional para lidar com as intempéries da vida. A vida é cheia de dores. Aliás, a vida é cheia de perdas. Eu diria que a vida é a escola das perdas. Mas isso não necessariamente é ruim. A gente precisa aprender a perder para viver. A gente perde tudo. A gente vai perdendo a juventude. Né? Como eu acho que você me conheceu, eu tinha menos cabelos brancos. Então a gente vai Uhum. perdendo a juventude. A gente vai perdendo... Por exemplo, hoje eu não tenho mais aquela vida que eu tinha antes dos filhos. Né? Depois que os filhos nascem, a gente vai perdendo aquela vida. Então são muitos lutos. As perdas são muito mais definitivas. E quando a gente não sabe perder, ou melhor, quando a gente não sabe sofrer, né, a gente acaba se infantilizando. Então a gente acaba buscando estratégias de anestesiamento existencial. E Aham. isso há muitos prejuízos, porque a gente tem prejuízos socioemocionais, a gente tem prejuízos familiares, a gente tem prejuízos profissionais, enfim, uma sorte de
ou um azar de prejuízo, né? Enquanto você falava assim nessa história da perda, eu assim, examinando, pensando assim um pouco sobre essa coisa, eu reflito muito sobre o sentido da vida, qual o objetivo de estarmos aqui. E não é, vamos dizer assim, eu sempre estou trazendo aqui durante o programa que, se a gente for observar nas literaturas místicas, esotéricas, dos mestres espirituais, filósofos, assim, todos eles culminam em um ponto máximo, assim, que é, se fosse resumir todos os ensinos, conhece-te a ti mesmo, ou seja, descubra quem você é, tenha coragem para isso. E, por exemplo, parte do movimento que você faz assim, eu sinto que está muito alinhado com essa ideia de tentar saber quem você é. E eu também, assim, todos esses saltos que eu venho dando, mudando de posição, de ideia, de profissão, é uma busca incessante que está dentro de mim. E aí, é uma das coisas que eu observo dentro dessa jornada de descobrir quem eu sou, é justamente as perdas. Parece que a gente realmente está aqui também, de alguma forma, para perder. Né? Perder em vários sentidos. A gente vai perdendo, inclusive, o tempo de vida. Como a gente recebe um tônus vital e vai perdendo isso ao longo do tempo. E mais do que isso, assim, é perder a vaidade, perder o egoísmo e deixando de lado todas essas amarras que obscurecem, né, o nosso objetivo, o nosso eu verdadeiro. É isso mesmo. Eu concordo, eu acho que conhecer a si mesmo é uma jornada. Dá né? trabalho. Eu tô com 48 anos e às vezes eu olho para mim e falo, meu Deus, como é que eu ainda sou? Às vezes eu ainda duvido, será que eu sou uma boa pessoa? né? Eu encontro dentro de mim conteúdos que faz eu duvidar de mim ainda. Isso é muito bom. Né? Por um lado é bom porque mostra que eu estou em contato com a realidade, mostra que eu não estou acabado, pelo contrário, que eu estou iniciando uma jornada. Eu pensei, né, que, não, quando eu chegar numa certa idade, eu já vou estar estabilizado, eu já vou estar... Nada, eu estou aprendendo sobre mim, todo dia eu aprendo sobre mim, e ainda encontro dentro de mim coisas que não me agradam. Sabe, tem coisas assim que eu faço e não gostaria de fazer, né? Mas eu acho que esse é um processo, o mais interessante desse processo não é ter ou não ter o defeito. O mais interessante é você reconhecer o defeito e de alguma forma integrar ele como parte sua, pelo menos temporária, para que daqui a pouco isso possa ser modificado. Eu acredito que tudo que vem à luz pode ser modificado. Agora, tudo que está no segredo, Paulo, aí a gente tem problema, porque o segredo, na minha opinião, alimenta a doença. O segredo faz a gente não encarar a gente mesmo de frente para fazer as devidas mudanças. E a gente corre o risco que se a gente não encara os nossos próprios defeitos, a gente culpa os outros. Ou seja, as vítimas, elas não mudam. As vítimas querem que o mundo mude. A vítima quer que o governo mude. A vítima quer que o marido mude, a esposa, o patrão. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para a gente mesmo, mas de fato, eu já mudei muito a mim, mas ainda encontro em mim uma parte de mim que é resistente. Eu tenho esperança que daqui até o final da existência a gente consiga modificar. Se não, eu vou tentar, ou pelo menos vou morrer tentando, né? Mas é difícil. Bacana. E uma das coisas que eu queria perguntar ainda para você aqui sobre a questão do vício sexual e romântico você falou que você buscou ajuda, né? Primeiro reconheceu, depois de reconhecer, o primeiro passo, buscou ajuda. E você falou desse grupo de ajuda. Ele funciona como, vamos dizer assim, um AA do Alcoólicos Anônimos. Exatamente. É algo semelhante? Exatamente, Paulo. Como é um problema que gera muita vergonha, né? As pessoas querem pedir ajuda, mas não querem que ninguém saiba que tem esse problema. Né? Esse era o meu caso também. Eu vivia uma vida dupla. De dia eu era executivo da Skincariol, à noite eu era professor universitário e na madrugada eu procurava prostituição de rua de todo tipo na rua. Então era muito grave o meu comportamento. Se eu fosse pego, a minha reputação ia para o beleléu, provavelmente eu ia perder emprego, provavelmente eu não sei se eu conseguiria ter estrutura emocional, musculatura emocional para suportar aquele revés. Então era muito grave. Então, na hora que eu procurei ajuda, Paulo, eu descobri que existia um grupo chamado Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, que é um grupo mundial, que era derivado de Alcoólicos Anônimos. E esse grupo não tinha aqui em João Pessoa.
E aí bom, já que eu entendi que eles eram derivados de Alcoólicos Anônimos, eu fui até Alcoólicos Anônimos para conhecer Alcoólicos Anônimos, descobri o programa de recuperação deles, que deu origem ao programa de recuperação do DASA, e lá encontrei pessoas anônimas, completamente anônimas, você nunca vai me ouvir falar quem estava lá, quem não estava, o que eles fizeram, o que eles não fizeram, isso não interessa, está lá, fica lá. Mas o interessante é que eu encontrei lá pessoas que tinham problemas semelhantes, que são piores, mas semelhantes, e eu sabia que essa doença é a doença do ainda não. Se eu ainda não fiz, é porque eu parei, tive a sorte de parar. Mas se você não para, é bem provável que você comece a escalar esse problema. Então, os grupos existem porque são seguros, porque são anônimos, porque as pessoas se abrem e funciona. Basicamente porque funciona. Alcoólicos Anônimos funciona, Narcóticos Anônimos funciona, Dependentes de Amor e Sexo funciona. Então, eu acho que é um grande local de refúgio, né? Como já dizia o Papa, acho que foi o Papa João Paulo, disse que é a obra do século, sabe? No milênio passado, né? Ele acho que ele falou mais ou menos nos anos 90. Por quê? Porque, cara, funciona e está disponível gratuitamente para todo mundo. Né? Basta querer. E quando você falava assim, eu também lembrava assim, trazendo um pouco, vamos dizer assim, uma visão também, colocando no plano de fundo esse contexto social que você traz assim, trazendo uma visão espiritual da coisa, né? De que, lembrando assim, né, os Vedas, eles tratam, por exemplo, a energia sexual como a energia mais poderosa que existe, que é a energia da vida, né? A energia que gera outro ser, muito poderoso. Então, eu acredito que não é à toa, por essa energia ser tão poderosa, ao mesmo tempo ela ter, vamos dizer assim, esse outro lado dela, porque o ser humano não sabe usar uma energia muito poderosa, é o poder, né? Então, o ser humano, tendo esse poder, utilizando de forma errônea, pode destruir a si mesmo. Né? Eu acho que sim. É uma energia que a gente não foi preparado para ela, sabe? Ou a gente foi superficialmente preparado, ou a gente fala de pornografia, né? Ou a gente fala ou é o moralismo, mas ambos estão na superficialidade, sabe? A energia sexual é uma coisa muito, muito forte. Quantas loucuras nós nos fazemos por sexo, né? Em algum momento da vida, quando eu falo com meus alunos de psicologia, eu pergunto para eles e assim, um ou outro é mais corajoso, eles têm muito, fala, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Lógico que eu não quero entrar em detalhes com eles, mas assim, é só para dizer assim, conotar como a energia sexual é forte. E realmente, se você não tiver uma consciência ao utilizá-lo, ela tem condições de derrubar a pessoa, tem condições de enlouquecer a pessoa. Então eu acho que sexo tem que ser tratado de uma forma mais real, né? Vendo o lado bom e os efeitos possíveis colaterais que ela também tem, né? Mas de fato é uma das energias mais poderosas. Já dizia, eu nem sou psicanalista, mas bebo muito da obra de Freud, e ele fala que a libido, né? Ele que introduziu esse termo na psicanálise, no ano por volta de 1900, ele fala que é uma energia psíquica que permeia tudo no ser humano, não só a parte erótica. Tem a parte erótica, mas tem a parte de como a pessoa fala, como a pessoa se veste, a profissão que ela escolhe. Então, o sexo é uma coisa muito incrível, é muito forte, é a energia da vida, é o que gera vida, mas mal utilizado, realmente causa muito prejuízo. Perfeito, maravilha. Eudemir, tem algum detalhe aqui no seu livro que eu achei bem interessante, que está logo na capa, e é o Vencendo. Eu gostei aqui do Vencendo, porque o Vencendo está trazendo a ideia do gerúndio, né, que é contínuo, né, não é eu já venci, eu estou vencendo. Eu imagino que o processo ele seja contínuo, né? E eu quero justamente entrar aqui, quais as ferramentas que você trouxe, além do grupo, agora eu falando assim de práticas pessoais, o que é que você incorporou no seu cotidiano para poder estar nesse processo de estar vencendo? Isso, vencendo, né? Eu estou vencendo todos os dias. Eu acho que a gente não fala de cura, a gente não fala de... Eu acho que eu estou me recuperando, não estou recuperado. Isso. Porque me parece que o vício ele é muito interessante porque ele fica lá, latente, quietinho. Se você não alimentar ele, ele não mexe contigo. Mas se você começar a dar umas migalhinhas para ele, ele começa a ficar com fome. Aí desperta o gigante, né? Cheio de desejos. Então, acho que
Primordialmente, o AA e todos os grupos, eles dão algumas dicas de como viver lá fora, porque a vida acontece aqui fora, né? Por exemplo, primeiro, me afastar de tudo que são gatilhos para mim, né? Raramente eu vou para a noite. Eu já fui para a noite aqui em João Pessoa, mas é muito raro. Se você me vê na noite, assim, é um evento raríssimo, porque a noite tem mais sedução, a noite tem, né, tudo. Você pode observar que a maioria dos acontecimentos acontece à noite. Dificilmente, não, é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tanto acidentes, com um monte de coisa. Então, eu acho que me afastar de lugares foi uma das grandes coisas. Mas a primeira coisa é reconhecer. Estou com um problema, preciso de ajuda. Primeiro ponto, né? Sair da negação. O segundo é se afastar de lugares que geram gatilhos, se afastar de pessoas. Né? Não estou falando para você, eu vou abandonar meus amigos, agora eu vou ser um eremita. Não, eu não estou falando nada disso. Estou falando o seguinte, que pessoas que são da ativa, eu acho que esse afastamento é bom. Até um afastamento geográfico. Mas muita gente acha que afastamento... Eu, por exemplo, saí de Belém do Pará para vir para João Pessoa. Então eu acho que foi bom essa mudança. Minha família é daqui, então é útil e agradável. Mas muita gente acha que não, você vai levar o problema para João Pessoa. Realmente eu levei o problema para João Pessoa, mas de alguma forma os gatilhos foram menores aqui. O ambiente era diferente. O ambiente era menor, mas quase que eu recaí. Eu cheguei em João Pessoa em 2010 e eu lembro que quase eu fui contratar uma prostituição de rua, né? E foi por pouco, algum abençoado, talvez tenha sido até o Paulo, não lembro, que me ligou e disse assim, você não vem não? Eu já estava abordando uma pessoa na rua, aqui em João Pessoa, ia ser minha primeira recaída, e eu fazendo um esforço para não voltar para a prostituição de rua. Que forte. Cara, né, eu entrava em transe hipnótico, eu não quero, mas eu vou. Eu estava abordando essa pessoa, uma pessoa me ligou, que nada, vinculado à estratégia, me ligou, eu estou aqui no escritório, você marcou comigo, você não vem não, aí eu desviei o carro e fui. Atendi ela como se nada tivesse acontecendo, fiz a cara, óleo de peroba, botei um sorriso na cara e atendi aquela pessoa. Quando ela saiu, eu comecei a chorar. E eu falei, eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo em Belém, aqui em João Pessoa. Quer dizer, eu trouxe o problema para cá. Mas ali a sorte, naquele dia, eu entrei na internet, abençoada da internet, que você tanto está navegando, que tanto aprendeu, né, que admiro, né, todo o teu comprometimento, e botei vício sexual. Quando eu encontrei vício sexual, eu encontrei a minha tribo. Eu vi que tinha um monte de gente com esse problema. Eu falei, não estou sozinho, eu não sou bizarro, entendeu? Eu sou doente. E aí eu acho que eu comecei a melhorar. Desde então, né, um processo, é todo um processo. Foram anos, né, e esse ano, graças a Deus, vai fazer 17 anos sem prostituição de rua. Por que 17 anos? Porque eu já estava lutando contra isso um pouco antes. A minha última recaída foi em novembro de 2009. Mas é isso. Eu acho que se afastar de lugares, se afastar de pessoas, reconhecer. E principalmente, Paulo, isso em todas as áreas da vida, mas principalmente no vício, é ser honesto. Sabe? Os desonestos não se recuperam. Eu não estou falando que eu sou o máximo de honesto, porque sim, às vezes eu posso mentir, sim, às vezes eu pretendo não mentir, mas ser honesto na vida, principalmente consigo mesmo, eu acho que é talvez uma das principais fontes de saúde mental. Que bacana. Forte isso aqui, viu? Essa frase aqui. Os desonestos não se recuperam. Assim como as vítimas também não se recuperam, porque as vítimas querem mudar o mundo, mas não querem mudar a si mesmo, não se autorresponsabilizam. Quem está no vitimismo, né? Quem está no vitimismo. Não, eu sou assim porque meu pai fez aquilo, eu sou assim porque minha esposa é assim. Não, você é assim porque, em última instância, você achou que essa escolha que você fez, ela está, de alguma forma, favorecendo você. E não porque o mundo é justo. Pode ser. Quantas injustiças nós não sofremos, mas se a gente for culpar o mundo pelas nossas escolhas, a gente não vai sair do lugar, né? Perfeito. Agora, eu também sei que você aprendeu, ao longo desse tempo também, práticas de autorregulação emocional, de respiração, meditação. Como que foi esse processo? E você sente verdadeiramente que isso te ajudou? A pergunta, como a meditação, se é que ela lhe ajudou, ela auxiliou você a controlar, equilibrar o vício sexual? Paulo, eu dou aula em várias turmas, né, de psicologia, graças a Deus. Hoje eu estou dando aula numa faculdade pública, né, meu primeiro vínculo empregatício com faculdade pública. E lá eu tenho uma oportunidade de dar aula. Eu já dei aula desde o 2º período até o 8º período, né, e tal. E eu falo para os meus alunos, vocês conhecem o remédio do futuro? Aí eles
Não. É uma droga? É uma nova substância? Vai curar o câncer? Não, o remédio do futuro é a meditação. A meditação não é só porque tem um monte de estudos, não. A meditação funciona. Não é a medicação, é a meditação. Opa, olha aí. E se eu não tivesse na meditação com o número de BOs que eu tenho hoje na minha vida, eu estaria fatalmente na medicação. Você prefere? Você quer a meditação ou a medicação? A medicação é simples. Você toma um comprimidinho, tenta melhorar, que na minha opinião amortece a dor, mas não resolve a dor. E a meditação você vai ter um encontro com você mesmo. Você vai sentir o que você precisa sentir. Você vai ter contato com os conteúdos que estão aí, que há muito tempo estão aí, você anda, né, se desviando deles. E a meditação, você se abraça com você faz uma visita íntima com você mesmo e coisas lindas acontecem. Sabe? Não tem outro remédio para mim do que respirar, né? Na meditação você faz o Anapana, né? Que é Pranayama. Sim, Pranayama. Anapana. Não, tá, o Anapana é um pranayama. Opa, tá. ok, você é mais Você especialista tá que não, eu. Essa é a tua área. Essa aí eu tenho que ficar, ó. Não, mas de fato, você olhar para a respiração já calma, já dá uma regulada no sistema nervoso, você já fica aí. Não é querendo vender cursos, não é nada disso. É que funciona, gente. Funciona. Agora, pouca gente tem como é que eu poderia dizer, a coragem de entrar dentro de si mesma. Porque aqui dentro de si mesmo nós não fomos treinados para sentir dor, não fomos treinados para ter sucesso. Não. Então a gente acaba não entrando dentro da gente, porque quando a gente entra dentro de uma casa que está abandonada, ela está suja. Ela tem barata, ela tem teia de aranha, ela tem morcego, que sabe. Então a meditação é um convite a entrar dentro de si. E olhar e se abraçar com você mesmo é uma arte. E eu acho que quem conseguir fazer isso vai ter um recurso que é gratuito, é disponível, né? E que, cara, não é por falta de comprovação científica que a pessoa não vai praticar. Agora, é trabalho, né? Assim como eu fiz o Vipassana, que é 10 dias olhando para dentro de si mesmo. Cara, que loucura. Não sei se eu conseguiria fazer de novo aquilo, não. Porque ali foi muita loucura para mim. Eu fiz uma vez só e no 7º dia eu dei um surto ali. No 7º dia eu queria ir embora. Foi. No 7º dia, exatamente. Cara, eu tive uns medos loucos nos meus filhos. Eu tenho muito medo, né? Com morte dos filhos, eu não sei o quê. Então, assim... Mas depois que eu acabei aquilo ali, eu falei, caramba, eu encontrei dentro de mim algo que é o meu principal refúgio. Quando eu tô mal, Paulo, e volta e meia eu estou, porque eu sou ser humano, Claro. eu preciso urgentemente parar tudo, sentar, fechar os olhos, respirar e fazer contato comigo. E, cara, todas as vezes me deixa melhor. Pode até não resolver o BO que está lá fora, que precisa ser resolvido, mas pelo menos me dá estrutura emocional para enfrentar a vida. Perfeito. Inclusive, assim, Eudemir, porque isso, algumas pessoas assim, cria mesmo um mito, por exemplo, relacionado à meditação, de que ela por si vai resolver as questões que a gente tem de problema relacionado à vício. E não é bem isso. O que ela faz, assim, num primeiro momento, é justamente fazer com que você aprenda a primeiro se suportar. Então, por exemplo, eu fico assim, pensando assim, quando eu passo 10, 15, 20 minutos, se eu estou praticando de forma mais presente no meu cotidiano, eu consigo chegar em meia hora tranquilo. A partir disso, é difícil conseguir ficar ali comigo mesmo. Difícil. Então, aí eu fico, cara, se eu não estou conseguindo passar meia hora aqui em silêncio comigo, com esse barulho mental, com essa agitação todinha, alguma coisa tem. Então eu vou aprender da mesma forma como eu me dedico para correr. Hoje, eu estava comentando agora há pouco, corri 19 km, cheguei aqui agora há pouco, né? Acordei às 4 da manhã, fui correndo 19 km, mas para chegar até isso foi uma jornada, uma trajetória de preparo, tal. E da mesma forma dessa dedicação que a gente encontra, às vezes, para um trabalho, algo assim no cotidiano, deveria, pelo menos eu digo isso para mim, eu devo encontrar momentos de fazer essa dedicação, de aprender a me suportar. Legal, ficar comigo, ficar comigo mesmo. Vou adotar. Vou adotar essa questão de a gente se suportar, né? Acho que pouca gente se suporta. Pois né? Exatamente. Eu às vezes não me suporto. Pois é, e eu também não. Então, quando eu chego justamente ali perto de 1 hora, eu não estou aguentando mais, eu digo, pronto, hoje eu consegui me suportar 1 hora. Então, vou buscar, me trabalhar, fazer mais, pronto. E aí, a partir disso, como uma consequência,
desse processo de autoconhecimento, porque você está se conhecendo. Ali você está vendo as suas dores, você está vendo a sua inquietação, está vendo os seus pontos de ansiedade, os seus gatilhos, né? E pelo fato de estar nesse processo, a gente vai de forma sutil aprendendo a lidar com eles. Então vem uma inquietação mental, uma vontade de fugir, de querer beber água, de querer se levantar. Aí eu digo, não, dá para resistir mais um pouquinho, deixa eu respirar aqui. E o próprio processo de respirar, de ficar presente ali, vai criando um ambiente também interno também de superação, de tranquilidade, de calma, de autorregulação. É isso que eu acho fantástico, você ter uma ferramenta, talvez seja a tecnologia mais avançada que existe, que está à sua disposição para você provocar um processo de autorregulação, sem precisar de medicamento. Estou no processo de ansiedade, eu posso me autorregular aqui. Se eu não der conta, tá tudo bem. Eu não vou ficar infligindo sofrimento. Se eu precisar tomar um medicamento, beleza. Mas antes disso, eu posso me autorregular. É como se fosse um mendigo, né, que está sentado numa caixa, que ele está sentado a vida toda dentro de uma caixa, mas nunca teve coragem de abrir essa caixa. E naquela caixa tem um tesouro muito grande, né? Isso foi, eu peço licença porque foi lido num livro que eu li, né, de Eckhart Tolle, onde ele disse que o mendigo está lá sentado na caixa e ele, um dia, um estranho chega e fala, você já tentou abrir essa caixa? Não, essa caixa é velha, não tem nada, eu só estou sentado aqui nele e tal. Tenta. E quando ele abriu, ele viu que ele tinha um tesouro. Eu acho que a meditação é esse tesouro. Eu acho que a meditação ela não me deixa me desesperar, sabe? A meditação ela me dá um pouco de equilíbrio emocional para enfrentar a vida, ou muito equilíbrio emocional, mas ela realmente não é milagrosa. Ela, na minha opinião, ela é como se você estivesse tomando, você não toma, tem gente que toma café para funcionar, né? No meu caso, eu preciso fazer a meditação para eu não me desesperar, para eu ter um pouco de calma, de ter discernimento, de ter sabedoria, né, de me tornar uma pessoa melhor. Então eu acho que a meditação tem esse papel. E a gente, eu acho que você faz há muitos anos, né, desde a época que eu lhe conheci, quando você se matriculou na pós-graduação, você já era um embaixador da meditação. Desde lá, né, você com essa tua calma, essa tua tranquilidade, você sempre foi, você é um outdoor ambulante da meditação. Eu gosto. Sempre foi muito comprometido. Né? Acho que você entrou num local assim que poucos vão, e não por acaso, né? Você vem só crescendo, em todos os sentidos. E tem uma característica relacionada, por exemplo, com a questão que a gente vem tratando aqui sobre o vício sexual, que foi por pura necessidade. Eu sempre fui uma pessoa muito desatenta, sabe? Eu falo muito em atenção plena, né? Vamos dizer assim, um termo novo que foi criado que não necessariamente substitui a meditação, mas contempla bem, né? A atenção plena, que é essa capacidade que eu tenho de levar o meu estado de presença para o meu cotidiano, para tudo que eu estou fazendo. Por exemplo, nessa conversa, o meu estado de presença está totalmente aqui porque está um assunto, de fato, muito bom e eu estou navegando e sou muito feliz por isso, inclusive, né? De estar aqui conversando com você sobre isso. Mas, no meu cotidiano, no dia a dia, eu tenho uma dificuldade de manter o foco, de manter a atenção. Então, eu venho para a meditação, aprendo todas essas técnicas por pura necessidade. E eu acho que é isso que me conecta de uma forma muito bacana com ela, porque eu vejo assim que o exercício, o estudo dessas práticas assim, me auxilia a dar sentido à minha vida, no meu cotidiano, nas minhas coisas do dia a dia. Quantas pessoas você não já ajudou? Quantas pessoas você não vai alcançar? Acho que isso é um grande pagamento, né, para nossa existência, né? Sim, eu acho que a meditação, cara, eu volto a dizer, é o remédio do futuro, sabe? No presente, mas é do futuro porque, assim, eu não entendo outro caminho que possa regular melhor, que possa diminuir o estresse, melhorar a insônia, diminuir... Quando eu tô com raiva, por exemplo, eu vou meditar. E aí eu olho aquele bicho-papão dentro de mim, aquele negócio preto dentro de mim, né? E aí eu me abraço com essa raiva e daqui a pouco ela vai melhorando. Ela vai melhorando. E aí quando eu saio da meditação, aquela raiva já não é mais aquele bicho-papão. Já é aquela, sabe... Aquela adolescente voltando a ser criança, e aí eu sinto, cara, graças a Deus, eu tenho a meditação, porque se eu não tivesse, eu não sei se eu estaria sem o meu réu primário. Muitas vezes, entendeu? Muito bom. Eu gosto de ver assim também, eu gosto de fazer uma analogia assim, por exemplo, tô com raiva,
tô triste, uma emoção muito forte, né? E de repente, por exemplo, nesse momento de raiva, aí eu fico visualizando assim, a raiva era como se fosse um hóspede que bate na sua porta e você abre e ele entra dentro querendo quebrar tudo. E não por acaso esse hóspede é uma própria persona sua, é você mesmo, você está recebendo dentro da sua sala. E aí o que é que você vai fazer com ele? Você vai expulsar ele? Você pode, se você quiser, você pode tentar expulsar, ligar para a polícia, usar algum recurso para expulsar, né? Ou você pode ter a opção de dizer, vem aqui, eu vou escutar qual é essa raiva. O que é que você está querendo dizer? Se você tem raiva, tem algum motivo. Porque se você é eu, então por algum motivo você está com raiva. O que é? Senta aqui. Eu só vou buscar fazer por onde, não vou deixar você quebrar aqui. Porque quem manda, quem está no comando aqui sou eu. Senta aqui. Agora me fala, que eu quero escutar. Então a meditação era como se fosse esse processo. Onde estou com raiva, eu já estou entendendo que esse processo de raiva tem alguma causa. Então tá tudo bem. Respira e deixa a raiva acontecer no corpo, sem reagir a ela, sem querer chutar o pau da barraca, né? E nesse processo de acolhimento, né, que eu acho que todo ser humano ele tem uma necessidade. Se eu tivesse dizendo assim, quais são as necessidades mais inerentes do ser humano? Uma delas, eu acredito, seja a necessidade de se sentir pertencente, de se sentir acolhido, né? No seu grupo, em casa, onde quer que seja. Primeiramente consigo mesmo. Então, se você acolhe essa persona sua raivosa, drasticamente o padrão dessa raiva já começa a diminuir, porque ela está sentindo que está sendo escutada. Perfeito, né? Perfeito, Paulo. Eu acho o seguinte, vem raiva, vem medo, vem qualquer outro sentimento desagradável, pode entrar. Senta aí, me diz o que você veio fazer, mas não demora a ir embora também, né? Porque senão vai ficar chafurdando com essa dor, né? E realmente ela não demora. É mais rápido a passagem. É o paradoxo. Esse é o paradoxo lá do mindfulness. Quando você sente ansiedade, você não vai, que é um aprendizado grande, não vai lutar, não vai desejar que a ansiedade vá embora. Não. Deixa ela ficar, aprenda a ficar com ela. Paradoxalmente, ela vai mais rápido. Exatamente. Agora, se vem um cara na minha porta o tempo todo e eu digo, volta depois, ele vai voltar depois, ele vai voltar depois, vai te encher o saco. Volta mais revoltado. E depois, quando ele voltar, ele já não vai voltar tanto, de forma muito harmônica. Eu acho que é mais ou menos isso. Cara, se abraçar com a dor não quer dizer masoquismo, sabe? Se abraçar com a dor não quer dizer fracasso. Se abraçar com a dor é você tentar entender o que ela quer te dizer. Porque toda vez realmente que nós estamos mal, algo errado nós tem, sabe? Exatamente. Porque, olha só, você me ofende. Aí naquele dia eu digo assim, não, ele tá com raiva, ele tá com raiva da vida, eu não vou me ofender não. Então assim, não é bem o que você faz, é como eu interpreto. No outro dia que você fala uma besteira, eu me ofendo. Então, o que eu quero dizer é que em última instância sou eu. Se eu estiver bem comigo, eu vou ser menos ofendido. Já dizia que feliz é aquele que perdoa, mas mais feliz é aquele que não se ofende, né? Quem não se ofende? Raramente as pessoas não se ofendem. Mas tem dia que eu me ofendo menos. Por que eu me ofendo menos? Porque eu estou melhor comigo. Então, eu preciso estar melhor comigo porque eu estou gerenciando essa empresa aqui, esse Eudemir S.A., entendeu? Paulo Ricardo S.A. Eu decidi gerenciar isso. Não é fácil gerenciar Eudemir, com todas as minhas prerrogativas, com todo o meu passado, com todo o meu histórico. Não é fácil, mas eu decidi ser... Né? Não sei se eu vou ter novos empreendimentos, eu não sei, mas eu decidi que este empreendimento aqui, eu vou cuidar dele da melhor forma possível. Tem dia que ele está melhorzinho, tem dia que ele não está, às vezes ele balança, mas ele não vira. É igual um barco, ele balança, às vezes é uma tempestade forte, ele balança, mas até hoje, graças a Deus, graças à meditação, eu acho que eu tenho conseguido manter ele sem afundar. Que maravilha, Eudemir. Meu amigo, a gente já está praticamente aí se encaminhando aqui para a reta final. Estou gostando demais aqui do assunto. Agora, mergulhando, aprofundando um pouquinho mais aqui sobre esse papo existencial. Você mergulhou na dor, no sofrimento, né? E se conheceu mais e com isso encontrou recursos, forças inclusive para poder auxiliar outras pessoas na sua prática profissional, inclusive. Eu imagino que deve chegar pessoas com questões relacionadas a isso e que você certamente tem uma propriedade boa para poder auxiliar essas pessoas. Então, diante de toda essa trajetória de vida assim que você tem, se eu perguntasse assim para você hoje, quem é Eudemir Alencar? Ou quem está? Olha, eu acho que é um homem que quer ser melhor, né? Mas que às vezes
Muitas vezes eu me vejo com muitas limitações, sabe? Limitações de amar, com egoísmos, com medos. Então, assim, eu acho que eu sou um homem que a minha vontade é ajudar mais as pessoas, porque ajudar é bom, porque ajudar é vida. A gente recebe tanto. Seja um carinho, seja uma amizade, seja um querer bem, um elogio, ou seja uma remuneração. São tantos pagamentos, né, que geram vida. Então, eu acho que eu quero ser um homem bom. Agora, se você me perguntar se eu já sou um homem bom, eu não sei se eu sou um homem bom. Eu sei que eu sou menos mal do que fui no passado. Bem menos mal, sabe? Legal. Bem menos nocivo. Então, eu acho que é isso, né? Eu tô querendo ser uma pessoa melhor. Acho que eu tenho 2 filhos e quando a gente tem filhos, a gente quer deixar um legado para os nossos filhos, né? Esse livro aqui eu tive uma dedicatória para eles, mas eu tenho outro que eu estou escrevendo só sobre minhas histórias, que talvez não interesse ninguém, mas talvez interesse os meus filhos, para eles saberem quem foi meu pai. Né? Então eu estou em construção, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero deixar de mentir. Eu acho que eu minto muito menos do que mentia antes, mas dizer que eu nunca minto seria uma arrogância da minha parte. Eu quero ser mais amoroso, Paulo, sabe? De querer ajudar as pessoas, mas às vezes eu tenho medo, ou às vezes eu tenho limitações egoísticas, às vezes eu estou muito mais preocupado com o meu umbigo do que com os problemas alheios, né? Mas de uma forma geral, né, quem é o Eudemir eu não sei ainda, eu só sei quem eu não quero ser. Não quero mais voltar àquele Eudemir do passado, e esse Eudemir que seja um Eudemir simples, mas um Eudemir que ajude as pessoas a viverem melhor. Que bacana. Né? Massa, viu? Agora, fazendo aqui um exercício de imaginação. Imagina assim que tem um telão grande, gigantesco, onde todo o mundo está vendo esse telão e lá está a imagem do Eudemir. E o Eudemir, quando ele falar, ele vai falar numa linguagem que todas as nações, todas as pessoas, 8 bilhões de pessoas vão escutar. E você tem assim poucos segundos para falar. O que é que você diria para a humanidade? Qual a mensagem que você deixaria? Uau. Eu acho que a gente deveria perseguir mais a verdade interior, sabe? Acho que uma das minhas grandes mensagens é o seguinte: eu fiz o que eu fiz, porque pode ser que seja certo ou errado, mas eu fiz o que eu tinha que fazer dentro de mim. Eu fui me livrando mais das exigências, das pressões, do que espero de mim aqui fora. Eu acho que isso me ajudou muito a estar integrado comigo mesmo. Então, se eu pudesse dizer o seguinte: seja mais verdadeiro com você mesmo, procure saber o que você é, o que você quer, o que você não quer, e procure ter mais coerência consigo mesmo. Eu acho que isso ajuda a gente, independentemente se eu pago um preço muito alto por falar a verdade, muitas vezes. Muito alto, né? Pessoas me acham que às vezes eu sou cruel, nem era a minha intenção, peço perdão, mas não é isso. Mas eu preciso ser honesto comigo, de alguma forma, porque só eu sei, né? Eu levo a mim mesmo para a cama todos os dias. Eu preciso levar essa pessoa para a cama em tranquilidade para ele cair no sono e dormir. Acho que é mais ou menos isso. Talvez a minha mensagem principal. Muito bom. Gostei de verdade Legal. Aqui da conversa, viu, Eu meu também. amigo? Sinto que daria para passar mais, aí eu vou aproveitar assim que aí a gente pode ter uma próxima oportunidade para falar um pouco mais, aprofundar mais. Ó, o livro, pessoal, ele fala dos 12 passos para se libertar do vício. Consciência superior para aprender a se amar. Então, se você quiser adquirir o livro, pode. Isso. De que forma? Inclusive, esse aqui está esgotado na livraria, a livraria lá do Manaíra Shopping, mas tem o Cárcere do Prazer, que é o mesmo livro com capa diferente. Eu fiz 2 capas diferentes, Entendi. mas para as pessoas que às vezes têm dificuldade de lidar com essa capa um pouco mais... Então, o Cárcere do Prazer tem lá no Manaíra Shopping, você pode adquirir, ou na Amazon, você adquire os 2 de forma digital. Que bacana. Na Amazon e no Manaíra Shopping, na livraria, você encontra ele físico. Perfeito. E aí vai Só restam 2 unidades. Vai ter acesso um pouco da sua história, né, que você trouxe. Vai ter sim. E os 12 passos. São 68 páginas da minha própria história, o resto de ações que a gente pode tomar para melhorar. Perfeito. Meu amigo, então eu só agradeço Obrigado a você também, por esse encontro sincero, profundo, de verdade mesmo assim. E tenho convicção que ele vai poder auxiliar outras pessoas e a mim mesmo. Você não tenha dúvida que essa conversa vou tirar bastante proveito dela. Te agradecer também pela condução
maravilhosa, tranquila, honesta também. E te parabenizar, cara, pela tua história. Eu tenho visto que você tem crescido, tem brilhado há muito tempo, fez teu mestrado, montou empresa, saiu de emprego público, porque quis, entendeu? Empreendeu. Então, assim, você está na crista da onda, não é? Né? Mas eu sei que você, sem perder a tua essência, que é a tua espiritualidade, que é a tua paz interior. Então, te parabenizar, né? Dizer que nós estamos juntos nessa caminhada. Por mais que eu tenha enveredado para uma área um pouco mais offline, você mais para online, estamos juntos nessa caminhada da vida. Sim, e eu sinto que daqui a pouco a gente vai se conectar em algum momento aí como parceiro. Vem sendo uma boa jornada, vem sendo uma boa jornada. Diariamente. Valeu, meu amigo. Obrigado por tudo. Para você que nos acompanhou até aqui agora, peço que se inscreva no canal, se você ainda não fez, curta esse vídeo, é bem importante aqui para o canal continuar crescendo. Deixe um comentário do que você achou e, claro, compartilhe com aquelas pessoas que você sinta que esse conteúdo vai tocar, vai auxiliar de alguma forma. Mas é isso, gratidão pela sua presença e nos aguarde aí nos próximos episódios. Tamo junto.